E aí, pessoal, vamos começar agora o nosso primeiro ACE Live, que é o novo formato de interações ao vivo da ACE com você que está assistindo, você empreendedor, você que quer criar a sua startup. E hoje a gente vai falar sobre validação, mas primeiro vou dar boas-vindas a vocês a esse formato para vocês entenderem como é que a gente vai fazer. Bom, eu sou Vinícius Machado, cuido aqui na ACE da ACE University, que é o nosso braço focado em educação, em treinamentos online e também em treinamentos presenciais. Então, você que está querendo aprender mais sobre tudo que tem a ver com o mundo das startups, gestão, desde a parte de validação, criação de protótipo, enfim, você que está entrando nesse mundo ou que quer se aperfeiçoar, você vai provavelmente falar comigo em algum momento, né, quando você estiver interagindo aqui na ACE, né, com a ACE University. E a gente está trazendo agora esse formato para que você possa interagir ao vivo com a gente durante os meses. Então, a ideia é que a gente faça esse tipo de hangout, esse tipo de transmissão ao vivo, né, o ACE Live, 2 vezes por mês, tá? E nesse a gente vai falar sobre validação, mas sempre nos próximos a gente vai avisar com antecedência, a gente quer a sua participação. E você pode participar com a gente através do Twitter, ou você que está no goace.vc/live, tem um chat aí do lado, aqui do nosso player, e você pode falar com a gente ali. Bom, eu não estou aqui sozinho, eu estou com o Felipe Collins. Isso. Felipe, você está no mudo, querido. Tira o seu mudo aí. Yes. O Felipe tá falando empolgado ali, mas você não tá ouvindo, né? Beleza? Bom, o Felipe, enquanto tá se desmutando ali, né? Porque eu tinha falado pra ele, Felipe, bota no mudo aí, enquanto. Porque o Felipe fica ali no canto só interagindo com vocês. E aí a gente. Agora me escutam, será? Será que vai? Foi aí? Eu me escuto. Manda pra Felipe. Muito bem, agora sim, vou interagir com vocês. goace.vc/live é nosso URL, ou então pela hashtag no Twitter AceLive, e aí você pode saber tudo sobre validação. Esse curso, esse hangout tem tudo para ser muito legal. O Felipe já deu um spoiler interessante, né? Esse curso, esse hangout. Enfim, se você ficar até o final dessa transmissão do Ace Live, a gente tem uma surpresa para você. Então, hoje, além da gente conversar sobre validação, daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui o Carlos Carneiro, que é o head da Ace Start, que é a nossa aceleração de validação aqui da Ace, vai falar para você um pouco sobre validação. A gente tem um canvas que você vai poder baixar aí, mas todas essas surpresas, esses goodies, né, esses freebies, vocês só vão receber aí no final da nossa transmissão, beleza? Então, interaja conosco, a gente está de olho ali no chat com o Felipe e também na hashtag AceLive no Twitter, beleza? Então, eu vou chamar aqui o convidado do dia, que é o Carlos Carneiro. Vem aqui, Carlos Carneiro. Palmas! Bom, o Carlos vai estar aqui para conversar com vocês um pouco sobre validação. As perguntas que vocês tiverem, né, ou dúvidas, enfim, vocês podem mandar aí no chat ou na hashtag, e o Felipe vai estar ali representando vocês e mandando as dúvidas também. Mas primeiro, quem que é você, Carlos? O que você faz aqui? O que é esse Start? Conta um pouquinho pra gente. Acabou que você já falou, né? Você já deu um spoiler, já adiantou. De leve, de leve. Meu nome é Carlos Carneiro, eu sou head da Ace Start, que é o braço da Ace que cuida das startups em validação. Então, é um programa focado em startups que estão nessa fase de validação, então tem tudo a ver com o nosso assunto aqui hoje. E quando que começou esse processo agora da Start? Porque já está rolando, né? Já temos umas startups por aí. Como é que tá essa turma, né, da Start, que é novidade aqui na Ace, o pessoal que deve ter assistido aí também o nosso Hangout, eu lido sobre a extensão agora que a Ace tem, né? Como é que tá o programa? É verdade. O programa, inclusive, ele tem um foco em revolucionar a forma como a gente vê a aceleração. Ele é um programa pensado como toda a aceleração, e a gente dividiu em 2 estágios, que é o estágio de validação e de crescimento. Então, o de crescimento se chama Ace Growth, e o que eu cuido, que é o de validação, se chama Ace Start. Então, ele tem como foco ajudar os empreendedores a entender o momento que eles estão, tirar todas as dúvidas que ele tem, todas as incertezas possíveis, né? Uma ou outra ainda vai ter, porque esse cenário de startup tem muita incerteza envolvida, mas o foco é que ele consiga validar suas hipóteses e assim fazer com que ele se torne um cara que mais conhece desse mercado que ele está entrando. Então, esse é o foco da Start, do programa. Ele já está rodando aqui, ele tem duração de 4 meses
E a gente está no finalzinho do primeiro e início do segundo mês. E o pessoal que quiser se inscrever para a próxima, terminar esses meses agora, já pode se inscrever lá no site da ACE, né, que as inscrições estão abertas. É isso? Sim, as inscrições estão abertas e vai abrir uma outra turma em setembro. Então o pessoal pode acessar o goace.vc, que tem lá as informações para o pessoal fazer a inscrição e você pode inscrever a sua startup. Mas aí, vamos começar então um papo para ajudar o pessoal, né? Para com o jabá, né? Vamos ver o que a galera tá falando. Mas, ô Felipe, fala um pouco mais dessas inscrições primeiro. Vamos terminar o bloco do jabá com o Felipe aí. Fala aí, Felipe. Tá no mudo, Felipe. Você tem que tirar do mudo sempre, claro. Vai lá, manda ver. As inscrições são um ponto muito importante. Acredito que muitos dos empreendedores que estão nos assistindo querem inscrever sua startup para aceleração. Você pode entrar em goace.vc/inscrições, sem cedilha e sem tio. Lá você preenche um formulário super básico, similar ao que você preencheu agora para acessar esse Hangout. E ele vai te dar links para a nossa plataforma que chama-se Fundaste, essa sim, plataforma completa de inscrições da ACE. Lá você vai falar um momento da sua startup, vai responder questionários sobre equipe, etc. E todas essas questões são muito importantes para a gente avaliar em que ponto está a sua startup e se você deve entrar ou não e para qual programa você deve entrar. Então, em goace.vc/inscrições, sem cedilha e sem tio, você pode começar aí a se inscrever para nosso processo de aceleração. As inscrições estão abertas até mais ou menos final de julho, salvo engano, e selecionaremos para a próxima turma de Ace Start e de Ace Growth. Mandem bala. É com você, Vini. Vamos lá? Bom, obrigado, Felipe. E aí vocês continuam interagindo com o Felipe através da hashtag, também lá no chat. Mas, Carlos, vamos começar definindo aí o que é validação nesse mundo de startup, validação. Todo mundo fala disso, né? E a proposta do nosso Hangout aqui é explicar um pouco mais. Explica para a galera aí o que é validação, como é que eles podem validar. Boa. Bem, validação é um método para que você consiga acabar com os seus achismos, para que você transforme aqueles achismos em coisas que você tem certeza. Então, basicamente, é eliminar hipóteses, porque a maior parte das coisas que um empreendedor nesse estágio acredita serem premissas são, na verdade, hipóteses. Então, a primeira coisa que a gente constrói ao falar de validação é a forma de pensar nas coisas, naquilo que a gente acredita ser real quando a gente cria um negócio no mundo digital, num modelo em que tem muito incentivo envolvido com o público novo, com inovação. Então, é aquela coisa que você, quando vai empreender e criar um negócio novo, você pega e fala, eu vou fazer isso dessa forma, vou vender para essa galera e vou ganhar muito dinheiro. Exatamente, isso é uma hipótese. É uma coisa que você acha, é uma previsão sua para o futuro. Então, como nós não sabemos o futuro, nós não temos bola de cristal, nós não temos máquina de tempo, então a gente usa a validação para que com isso a gente consiga gastar menos dinheiro e menos tempo para conseguir fazer um negócio parar de pé. E caso ele estivesse desde o início fadado ao fracasso, a gente vai descobrir isso no menor tempo possível. Ao invés de gastar muito tempo e dinheiro, inclusive pegando dinheiro de investidores, que muitas vezes a galera faz isso antes de validar, e acaba contraindo dívida e quebrando a empresa, que desde o início podia ser visto que não era viável. Então, basicamente, é eliminar incertezas, validar hipóteses para que você economize tempo e dinheiro para não investir isso tudo, né, recursos, em algo que pode não dar certo. Legal. E no caso, a gente aqui aqui na ACE tem um programa de validação, né? Então, o que essas startups que estão olhando agora para isso, o cara que está começando, que está pensando em criar sua startup, qual que é o primeiro passo? O que ele deve olhar para ele começar a ver que, de fato, aquilo que é uma ideia pode se tornar, de fato, um negócio viável? Qual que seria o primeiro passo em que se daria de uma dica? Então, primeiramente, ele precisa conhecer o mercado que ele está, dar uma pesquisada em concorrentes. Primeiro, ele precisa de informação básica, que provavelmente, sabendo usar o Google, você chega lá. Então, assim, esse é o primeiro passo de verdade, o básico. Porque é muito comum a gente falar com empreendedores, a gente fala o tempo inteiro com empreendedores que estão começando, e é muito comum eles chegarem dizendo que não tem concorrente, e de cara você identifica um negócio que faz a mesma coisa que ele está se propondo a realizar. E muitas vezes ele está se propondo a fazer um negócio que ninguém conseguiu ganhar dinheiro com isso, ou que outros já tentaram e quebraram. Às vezes empreendedores mais experientes que ele já tentaram, não significa que ele não vai conseguir por causa disso.
mas é bom estar calçado em informações, né? Aqui na ACE a gente defende muito esse mindset da gente construir as coisas orientado a dados. Então, os dados que estão disponíveis facilmente, os dados que são gratuitos, claros e disponíveis, a gente precisa usar. Vai ter coisa que vai ter que pesquisar mais, mas, assim, para o primeiro momento, são dados públicos, dados fáceis de achar se ele usar o Google. Então, já elimina muito esforço e tempo para poder validar e, às vezes, descobrir que aquilo que ele está fazendo não é viável. Ou não é viável fazer daquela forma que ele está tentando fazer. E uma coisa, depois eu pedi a produção para botar aqui o nosso Canvas, né, para mostrar para o pessoal. E depois, se você ficar até o final, a gente vai ter o link para você poder baixar esse Canvas que a gente lançou lá no Accelerator Day, para quem teve, né? Talvez alguns de vocês aí que está assistindo esteve lá no Accelerator Day, viu o nosso Ace Validation Canvas. E ali segmenta muito bem, né? Acho que é legal a gente falar um pouquinho aqui sobre como o cara pode começar, né? Então, aqui, não sei se vai dar para todo mundo ver com clareza, mas a gente tem os segmentos, né? Depois vocês vão poder baixar esse Canvas, para quem participou, que a gente começa com cliente, problema e dor, né? Então, como é que ele começa a ver, né? Você falou de procurar, ver concorrência e tudo mais, mas assim, ele pensou, o cara teve uma ideia de um aplicativo para restaurante, ele quer substituir o garçom para você colocar ali o aplicativo de você fazer o pedido, saber o menu e tudo mais, como um exemplo, né? Se vocês tiverem outros exemplos, mandem para cá para a gente através do chat. O Felipe está ali de olho ou na hashtag. E como é que o cara começa ali na parte de clientes, né? Como é que ele vai olhar para saber se tem alguma coisa ali naquele mercado para ele começar a validar? Tá certo. Então, depois de reunir informação que você tem disponível fácil, né, para saber o mínimo sobre isso, o que você precisa validar agora, descobrir se o cliente que você supostamente quer, aliás, um passo antes, você tem que eliminar esse pensamento, esse mindset de começar pela ideia, de começar pela solução, né? Isso é antes ainda da gente entrar aqui no Canvas. É a forma de pensar, a forma de olhar para a validação e para o seu próprio negócio. Então vamos lá. Primeiro, pare de pensar que tive uma ideia de fazer um aplicativo para atender fulano de tal que vai usar assim, assim, assado. Você está começando pela solução. E isso tende a dar errado também. E isso é uma das causas pelas quais muitos empreendedores falham e são empreendedores que não fazem validação, né? Ele já acha que ele sabe o que um segmento de cliente supostamente quer. Então, isso é uma hipótese. Então, você precisa descobrir. Então, para eliminar esse raciocínio de começar pela solução, a gente começa olhando o problema, a dor e o cliente. Essas duas informações são relacionadas, né? A gente colocou o cliente primeiro e o problema depois, mas às vezes a gente acaba descobrindo um problema de um mercado, um problema de um cliente, um problema de alguém. E dali a gente começa a reconhecer padrões. Então, essa relação cliente-dor, né, cliente, problema e dor, é para saber se aquele cliente ele tem um problema específico, tá? E depois você vai descobrir se ele quer realmente resolver esse problema. Ou seja, se esse problema é uma dor para ele, né? A gente sempre dá um exemplo de comparando, né, a vitamina com a aspirina, né? E isso é fácil de você identificar qual que vende mais fácil. É claro que é a aspirina, porque a pessoa está sentindo a dor. Então, esse é o exemplo que a gente usa para aplicar a metodologia. Então, essa é a primeira coisa. Para de pensar na solução, olha primeiro o problema ou o público e vê que problema esse público tem. Então, essas duas informações estão relacionadas. Não importa por qual você comece, desde que não seja pela solução. E aí você vai vendo se esse cliente ele tem esse problema e se ele quer realmente resolver isso, se isso dói nele. Então, se ele tem a dor, ele está mais propenso a consumir a sua solução. E essa solução ela vai surgir a partir de investigação sobre como o problema impacta esse cliente e de qual é a necessidade a qual ele quer alcançar que ele precisa. E aí sim você vai construir uma solução para atender isso. Que pode ser ou não um aplicativo, pode ser ou não uma plataforma, pode ser ou não software. Então, daí que parte o pensamento. E depois você cria algo para atender essa necessidade que ele tem. Legal. Então, a proposta agora, né, vocês depois vão ter o Canvas aí, a gente passar rapidamente, né, com algumas dicas, alguns toques, em cada um desses pontinhos aí, né, seja clientes, problema, dor, proposta de valor e job to be done, para que a galera depois, quando tiver aí com o Canvas e reassistindo o Hangout aqui, possa preencher, né, valeu produção, né,
ali. E depois a gente fala um pouquinho sobre algumas dicas de métodos para o pessoal poder validar. Beleza? Felipe, tem alguma pergunta aí do pessoal? Lembra de tirar do mudo sempre? As primeiras interações, na verdade, são elogios. Rodrigo Muniz, do Rio de Janeiro, com a hashtag AceLive no Twitter. Parabéns pela iniciativa, excelente oportunidade para a galera aqui do Rio. Deixa eu ver se tem aqui mais algumas interações com a AceLive também dentro da nossa plataforma goace.vc/live. Temos uma pergunta. A pergunta é, se você começa com disposição, não há esforço perdido? E uma provocação aqui. Como fazer a validação sem recursos financeiros? Já pego quem foi o usuário especial por essa pergunta, mas essa é a primeira questão do nosso Hangout. Bom, a gente quer responder agora ou a gente faz aqui a dinâmica? Com dúvidas, né? Foi a da validação sem grana. Isso. Essa foi a primeira, essa foi a segunda. Toda vez que me voltam para minha câmera eu fico mudo, gente, desculpa. Se você já começa com disposição e não há esforço perdido em validação. Você entendi. Não há esforço perdido, mas se você não começa com disposição, o que é? Se você começa sua validação com disposição, se não há esforço perdido, ou se você pode perder algum esforço aí, agora interpretando a questão, nesse meio do caminho. Então, vamos ver se eu peguei bem o centro da pergunta. Se não for, ajeita ali a pergunta. Vamos ver se eu entendi o ponto. Se eu, ao validar, se eu, na verdade, posso estar fazendo um esforço muito grande ou perdendo muito tempo com a validação. Talvez possa ser essa questão. Olha, isso aí é um negócio que realmente faz sentido se pensar. Isso é semelhante ao pessoal do desenvolvimento de software. Aí, se tiver, vai perceber que é o questionamento sobre fazer o TDD, por exemplo, que é um teste que você faz antes de desenvolver. Muitos defendem que tipo, não vale a pena fazer isso, ou em projetos curtos não vale a pena. Então, como tudo, né, a gente defende que você veja o que faz mais sentido. Mas a validação, especificamente, ela tem uma diferença aí, porque eu só defenderia você não fazer validação se você estiver inserido num mercado em que você conhece muito. Tipo, o mercado tradicional, o business tradicional, ele não faz uso de validação. Por quê? Porque geralmente você constrói negócios para públicos que você conhece, com fornecedores que você conhece, clientes que você conhece, num cenário que você conhece. Porém, startup não é assim. Startup a gente trabalha num ambiente de incerteza. E a validação é justamente para minimizar a sua incerteza. Então, existem empreendedores que não acreditam na validação. Eu já conversei com alguns deles. E já entrei nessa discussão sobre, não vale a pena perder tempo, fico aqui investigando, poderia já estar vendendo, poderia já estar ganhando dinheiro. Poderia. Só que qual é o ponto? Inclusive, eu bato muito isso no Start. O pessoal da turma, se tiver alguém assistindo, eles vão confirmar, que eu falo isso para eles pra caramba, que é o seguinte, se você vende muito, cresce suas vendas do nada, fazendo alguma ação e você não validou, então você não sabe o que fez seu negócio crescer. A tendência é que depois de um tempo ele pode cair também do mesmo jeito e você também não sabe por que caiu. Então a falta da validação acarreta isso. Você não sabe a relação de causa e efeito das coisas. Então, se você não valida, você não consegue saber exatamente o que fez crescer, o que fez cair, então você falhou. Então, se você não sabe, você pode ter triplicado suas vendas. Você pode ter aumentado suas vendas 10 vezes. Só que se você não sabe por que aumentou, você falhou. E você está falhando e isso vai te quebrar lá na frente e vai te causar um custo de tempo e dinheiro muito maior do que se você tivesse perdido um tempinho para validar. Então, se a questão foi nesse ponto, se vale a pena validar, ou se haveria perda de tempo ou de esforço, eu defendo que a validação é o caminho mais curto, na verdade. Mesmo quando você precisa parar um pouquinho para validar o que você acha que já sabe. A outra pergunta era? Sobre a questão de não gastar muita grana para poder fazer validação. Ou se dá para fazer sem gastar muita grana. Então, a validação existe justamente para que você não gaste dinheiro. Então, a validação é uma técnica de pessoal que faz bootstrap. Você sabe o que é bootstrap? Bootstrap é quando você faz com seus recursos mesmo, com aquilo que você tem na mão. Você dá seu jeito e faz. Vai na raça, sem ajuda de terceiros te dando recurso. Então, é exatamente para isso. O empreendedor que é guerreiro,
é o empreendedor que faz bootstrap ou o empreendedor que faz validação. Que justamente isso te torna depois atraente para investimentos. Porque você se torna um empreendedor que conhece bem o mercado, que sabe o que está fazendo, que sabe como fazer as coisas, que quando um investidor te faz uma pergunta, você tem a resposta. E tem respostas que você acaba sendo o único que conhece, porque você foi o único que foi validar o mercado lá e conhece a fundo. Então, exatamente a validação é feita para esse empreendedor que tem poucos recursos. Conseguir desenvolver uma startup do zero para algo que entrega valor para o seu cliente. Legal. Uma coisa que, voltando ali, depois da produção, tá seu nome ali, ó, que bonito. Então, voltar aqui no Canvas, uma coisa que se fala muito aqui na ACE, né, sobre quando ele está procurando cliente, procurar um nicho, né? Muitas vezes o empreendedor acha que já está com um nicho bem específico, né? Então, assim, eu tive recentemente no SP Stars e a menina falou comigo na hora de uma sessão de mentoria, falando, mas eu estou pensando no mercado de formatura. Falei, cara, isso já é muita coisa. Porque você tem formatura de criança, você tem formatura de adulto, você tem. E nos adultos você tem de segundo grau, eu hoje não falo mais segundo grau porque eu já sou velho, né? Ensino médio, de faculdade, enfim, e dos vários tipos de faculdade. Falei, olha, você quer começar nichando? Começa nichando assim. Eu vou começar só com alunos de medicina que vão se formar em uma área específica da medicina, por exemplo. Falei, e aí você vai conseguir enxergar um padrão, né, de como é que funciona esse mercado, como é que esse público se comporta e tudo mais. E depois você vai ter mais facilidade para conseguir depois chegando em outros públicos, né? Então eu queria ver se isso confere, né? Se eu der a dica certa para ela lá, de que é ideal que quando ela vai pensar cliente para ela validar, quanto mais específico for e mais mais repetível for esse padrão, né? Eu tenho estudantes universitários que vão se formar sei lá, vou ser neurocirurgiões e que eu vou focar em fazer formatura para essa galera, que provavelmente eu tenho um público mais nichado aí. Confere, não confere? Qual dica que a gente pode dar para o pessoal começar a pensar cliente ou segmento de cliente? No geral, confere. Tudo tem um depende aí, mas confere. A única coisa que você precisa tomar cuidado é se esse nicho é grande o suficiente para estabelecer um negócio que pode ser muito grande. Que a ideia é que a gente construa uma startup para ser algo que vai ser grande. Mas, no geral, sim. Inclusive para validação. Para você validar, você não precisa se preocupar exatamente com o tamanho de mercado, porque você pode... vamos lá, não o tamanho do mercado, o tamanho do nicho do mercado inicial que você pega. Né? Você precisa se preocupar se é grande o suficiente, como eu acabei de falar, mas o nicho inicial pode ser um nicho menor, que você pega justamente para ter uma amostra que é mais previsível e que você consegue entender mais a fundo. E dali você vai aumentando ela até você conseguir um padrão em que você entende o mercado de uma maneira melhor. Então, sim, são duas coisas que você precisa equilibrar. O tamanho do mercado versus o nicho que você começa. E aí, uma coisa que o pessoal confunde muito, né? Acho que é começar a tentar engolir o mundo quando ele não tem capacidade nem de conquistar a rua dele ali, né? E se fala muito, né? Porque o Facebook, né? Que começou lá em Harvard, né? E aqui a gente fala, não, começou no dormitório do Zucker, né? Lá como é que o Pedro fala? Do Zuquinho, do Zuckerberg, né? Não começou em Harvard inteiro, que já é grande pra caramba, né? Então, quanto mais... Então, a dica é, o cara pensar no segmento de clientes, ele tentar ser mais, tipo, cientista, né? Se eu tenho, tipo, esses tipos de clientes mais iguaizinhos, talvez fique mais fácil para eu entender os problemas que eles têm, e aí eu conseguir mergulhar a fundo ali e conseguir tirar uma amostra mais de como é que funciona a cabeça desse cliente, como é que é o dia a dia dele em relação ao problema que eu quero resolver. Sim, porém não só isso. Uma startup ela precisa olhar um nicho, um mercado, um meio em que ela pode entrar e dominar. Ela pode entrar e ser o melhor, inclusive melhor do que uma empresa muito grande, que é o que a galera muitas vezes tem medo quando mapeia a concorrência. E olha, tô concorrendo com um nego muito grande. Tá, mas o cara grande faz um monte de coisa. O cara grande ele tem dificuldade para se adaptar rapidamente a mudanças. Você é uma startup, que às vezes tem você e mais um cara. Vocês dois fazem isso muito rapidamente. Você trabalha pensando em dias, em semanas, enquanto o cara pensa em planejamento estratégico de anos. Então, você tem a vantagem nisso daí. Por isso você precisa pegar um público menor e ser melhor do que todo mundo em fazer aquilo. Então, essa de pegar um nicho também te dá vantagem nesse ponto. Uma vantagem de mercado. Isso acaba sendo favorável em todos os pontos. Então, você entra e domina aquele mercado, você se torna melhor naquilo, você se torna referência naquilo, e dali para você crescer e morder um outro que você vai dominar também é muito mais fácil
do que o contrário, do que você tentar atacar tudo e não dominar nada. Produção, bota aqui no Canvas que o foco da gente está aqui na parte inicial, né? A gente está dando um spoiler ali do que a gente vai falar. Mas assim, e aí a gente falou de segmento, e como é que, quando a gente fala de dor, né? Tipo, não é como se o cara tivesse, sei lá, né, uma dor de cabeça, igual a gente falou agora de aspirina e tudo mais, né? Pra gente deixar claro um pouquinho essa questão de problema e dor, né, pro pessoal, para eles entenderem. E existe algum método milagroso para poder o cara identificar a dor, conseguir ter certeza que aquela dor ali, daquele segmento ou daquele nicho, é real a ponto de eu conseguir criar uma solução e ganhar dinheiro, enfim, continuar com a minha ideia de startup? Então, não tem método mirabolante, não tem mágica nisso daí. Você vai ter que conversar com o seu cliente, você vai ter que escutar ele, você vai ter que tentar vender para ele. Alguns vão dar não na sua cara, outros vão comprar e não sabem nem por quê. E é teu trabalho depois de descobrir por que alguns compraram. Então, assim, o método melhor é exatamente você conversar com eles, escutar cada um deles, sem manipular as respostas. Né? A gente fala aqui, coisas que você não deve fazer. Ficar mandando formulário para seus amigos, perguntar à sua mãe se tá bom. Não faça isso. A sua mãe sempre vai dizer que tá lindo, igual você, para ela é lindo. Embora vocês, a maioria de vocês provavelmente não é. Então, você vai receber uma resposta que é aquilo que você quer ouvir. E o mercado não vai te tratar da mesma forma que a sua mãe, que seus amiguinhos, que seus coleguinhas. E no formulário também, né? As pessoas mentem. Então, isso é uma coisa também que, para fazer uma pesquisa, né? Outra coisa que a galera sempre pergunta, não perguntou aqui para falar, mas eu já vou adiantando, nada de querer contratar a empresa de fazer pesquisa também, não faça isso. Ela não vai seguir o mesmo raciocínio que o empreendedor seguiria. Você precisa descobrir. Você tem que pensar que você, cara, você é um detetive agora, você é o Batman. Você tem que tentar descobrir se aquilo que você pensou faz sentido na cabeça de alguém que não está dentro da sua mente. Se ela pensa igual você nisso. Então, isso é a validação, isso é eliminar a hipótese. Você vai lá, vai conversar com perguntas abertas, vai tentar entender o negócio do cara como funciona, ao invés de ficar perguntando, você usaria? Se eu fizesse uma coisa que faz isso, você usaria? Aí você induz o cara a falar que sim, e aí você engana a si mesmo. Aí quando você cobra, aí o cara não compra. Aí você não entende por quê. Fala que o usuário é burro, que eu já vi vários falando, o usuário é burro, não entende minha solução, que é genial. Mas não, o mercado ele vai te tratar na medida em que você entrega valor. Então, muita calma nessa hora, não tem método mirabolante, converse com o seu cliente, entenda a cabeça dele, converse com vários para tentar entender esses padrões. Faça perguntas abertas, não perguntas que façam o cara dizer sim ou não. Faça perguntas que faça ele te contar como que é, como que ele faz as coisas. E muito importante, tente desde o início vender, que isso vai criar ali uma barreira em que o cara vai consumir se você realmente entregar valor para ele. Então, eu diria que o que chega mais perto desse método mirabolante seria você cobrar dele algum valor por isso. Se você consegue vender, mesmo que barato, porque você ainda não conseguiu validar o preço que você precisa cobrar, você nem sabe se isso cobre seus custos ainda, mas quando você cobra, você cria um outro filtro que elimina aquele cara que é só curioso. Boa. Tem algumas interações ali do Felipe, né, pra gente poder ver o que o pessoal já tá perguntando ali. O Felipe falou que o pessoal tá on fire. Aí, o que tá acontecendo, Felipe? Muitas interações, gente. No Twitter, a interação dentro do gois.com/live. Eu juntei algumas perguntas aqui que eu considerei mais legais. Vou colocar até elas aqui na tela da televisão depois. Muita gente está perguntando, uma pergunta que originalmente do Henrique Beckman, com quais elementos em mãos posso considerar que a validação foi concluída? Essa é a primeira pergunta. Pode responder essa, eu faço as outras em breve. Cara, é até difícil dizer que a validação foi concluída, porque a tendência é que todo momento que você for uma startup, você ainda vai ter coisa para validar. É que nesse momento inicial você tem praticamente tudo para validar. Então, assim, você vai ter que eliminar as hipóteses uma por uma e você só vai poder dizer que você completou a validação quando tudo está claro para você. Quando está previsível o seu cliente, quando está previsível a dor, quando está previsível por que ele compra com você. Quando você vira um negócio num modelo comum, tradicional. Porque é outra questão aí. Startup é um momento da empresa que está surgindo nova, trabalhando com inovação. Quando deixar de ser misterioso esse caminho, se você souber onde você está fazendo, tudo que você está fazendo,
você deixa de ser uma startup, então você deixa de precisar da validação também. Então é só nesse momento que a validação não faz mais sentido. Porém, esse estágio de validação, que você pode perguntar, pô, mas você falou aí que a aceleração tem validação e crescimento. Então significa que o cara de crescimento já validou, correto? Não, só que não. Na verdade, ele validou as premissas necessárias para que ele possa crescer. Então ele eliminou toda a incerteza que tinha envolvida no crescimento que ele vai gerar. Mas existe um monte de outras incertezas que ele vai ter que continuar validando. Isso é muito importante que ele já tenha passado pela fase de validação, porque agora ele já sabe como validar o negócio dele. Quando encontra uma barreira, alguma coisa, ele já sabe como agir. Mas ele apenas, no programa esse Start, ele valida exatamente isso. O que impede ele de chegar no crescimento. Descobrindo isso, ele foca em crescimento e aquilo que aparecer no meio do caminho ele vai validar também. Tem mais pergunta aí, Felipe? Manda ver. Vou colocar o som de novo. Temos sim mais perguntas. Vamos aqui voltar à questão. Agora com uma pergunta via Twitter do Rodrigo Muniz, o mesmo que nos elogiou no começo. No início, pivotamos muitas vezes. Como validar essas hipóteses que já surgem com o projeto rodando? E tem mais uma do Gilson Filho, esse já via goes.vc/live. Existem mecanismos de validação do negócio e gaste o menos possível? AdSense e Facebook são dois deles? Facebook. Bem, vamos lá. Primeiro a pergunta é se... As métricas, na verdade, para você validar um projeto que já foi pivotado muitas vezes. Tá, então, o que foi pivotado muitas vezes, ele tem até uma vantagem, porque você acabou fazendo já uma validação quando você pivota, em teoria, né? Em teoria, porque você pode ter pivotado desnecessariamente se você validou em cima da premissa errada. Se você pivotou no achismo, você pode ter feito uma coisa errada. Então, tem que saber por que pivotou, tem que entender o que aconteceu. Se você sabe por quê, então, na verdade, você validou. Ou, melhor dizendo, você invalidou um modelo que você antes tinha para fazer. Você continua tentando fazer a mesma coisa, entregar o mesmo valor, porém você mudou a forma de entregar isso. Isso que é pivotar. Você continua tentando fazer a mesma coisa, mas de outro jeito. Você viu que aquele jeito deu errado. Então, isso é uma coisa muito importante no mindset do empreendedor. Se desapegar da forma. Você tem que entregar aquele valor. Você conhece um jeito de fazer isso, mas existem várias formas de resolver um problema. E aí você vai validar não só que o problema existe, mas você vai validar a forma em que você soluciona ele. Então, a gente chama de validar a solução, que é uma outra coisa que você vai fazer depois. A princípio, quando você entende qual é o problema. Não, isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente do Canvas. Mas sim, para validar uma coisa que foi pivotada muitas vezes, se não tenho validação prévia dessa pivotada de antes, eu ignoraria a pivotada e trataria tudo como hipótese para ter certeza. Que você pode ter pivotado em cima de premissas que você não tem certeza. E aí pivotar no achismo também é complicado. Você pode acabar sendo levado pelo mercado a fazer do jeito que antes era feito e porque outra variável fez com que falhasse e você atribuiu aquilo. Esse é o problema de não validar. Se falhou, você não sabe por que falhou. Então você às vezes atribui a uma relação de causa e efeito ao que veio de outra variável. Entendeu? Então, você precisa fazer essa coisa científica de travar as variáveis, mexer em uma coisa e ver o impacto que aquilo causa. A outra pergunta é sobre... Vai falar aqui, Vini? Só para tentar resumir, né? A galera que está chegando agora aqui no Goace, no Ace Live, né, no goace.vc/live. Estou confundindo o nome com o site. Já tô... Mas assim, então o que você está me dizendo o que a gente está falando até agora é que, em vez do cara começar com uma ideia já, eu quero criar esse aplicativo, olhar um nicho de mercado, quanto mais segmentado para ele conseguir tentar dominar aquele mercado ali e mergulhar no mundo dessa galera para tentar entender quais são os problemas, que pode ser que a ideia que ele teve anteriormente não é a melhor ou não é a dor mais latente, mais forte ali do cliente, ele pode estar perdendo alguma coisa, e aí primeiro começa por aí, em vez de eu sair já criando uma solução, criando landing page, fazendo um anúncio, né, igual o pessoal perguntou agora também sobre a questão do AdSense, Facebook Ads, enfim. Então, o ideal é começar por aí, né? E a galera que já quer fazer marketing, quer fazer landing page e tudo mais, para fazer Google Ads e Facebook Ads, o que a gente pode falar para esse pessoal? Bem, então, primeiramente, lembrar do cliente. Ele é importante. Às vezes você não lembra dele, às vezes você acha que não, mas ele é importante. E, inclusive, eu falei aqui de correr atrás de investidor, a gente costuma dizer que o dinheiro que você precisa agora é o dinheiro do seu cliente, não do investidor.
Então o que você tem que saber é conhecer ele a fundo, né? O que come, onde vive, né? Hoje no Globo Repórter, pois é. Seu cliente, você tem que fazer isso, saber quem que é ele, como que ele pensa, o que que ele quer fazer, como ele está fazendo as coisas, conhecer vários. Então sim. Agora AdSense, Facebook Ads e qualquer outra ferramenta dessas online, landing page, tudo isso você pode usar para testar hipóteses, mas é prematuro quando você está muito inicial ainda. Porque você não consegue. A premissa que você tenta validar, ela já é uma hipótese em si. Então você fala, pô, eu vou fazer isso para poder aumentar meu acesso. Mas se você não consegue entregar valor, você vai ter um monte de gente te pedindo aquilo que você não consegue entregar. Então não faz sentido, entende? Dê um passo atrás, entenda mais a fundo o seu cliente primeiro, porque inclusive o seu cliente pode não estar nessas mídias. Então, antes de pensar em quais canais eu uso para poder fazer isso, eu preciso entender quem é. E aí saber onde que esse cara está. Então, por isso, né, moderação, né, nesse ponto, use com moderação e saiba respeitar o timing, né. Primeiro descubra, e se você com isso for levado a usar uma dessas ferramentas, ok. Mas elas não são ferramentas, na verdade, de validação. Elas são ferramentas de divulgação, de acesso, que geralmente são usadas para pessoas que já sabem quem é o seu público. Então, quando você faz uma campanha lá, você sabe quem você quer atingir. E quando você não sabe, como que você faz isso? Não tem como, certo? Então, você tem que dar um passinho atrás e entender se aquele cara é seu cliente mesmo. Você precisa achar seus early adopters. Você tem que achar os caras que amam você, que vão amar muito você, que estão dispostos a usar a sua solução desde já, mesmo que ela não esteja totalmente redondinha como você gostaria, no seu sonho, na sua ideia de startup ideal. Boa. Bom, antes de voltar para as perguntinhas ali do Felipe, a parte aqui, depois a gente vai avançar aqui para a proposta de valor e job to be done, só para a gente falar rapidinho, né? Depois o pessoal vai ver com calma no Canvas, e quem ficar até o final vai ter uma surpresa. Esse Canvas vai fazer todo sentido para você, né? A gente tem uma surpresa para o pessoal que quer aprender a validar mais com mais profundidade, né? E assim, depois, beleza. Então eu entendi lá tudo que eu queria construir. Tipo, aliás, entendi o meu público, entendi a dor deles e tal. Então, tipo, tá na hora de eu começar a pensar uma proposta de valor, algo para dar para ele, né? Mas aí tem o tal do job to be done no meio do caminho ali. O que é isso? Proposta de valor e job to be done. Depois que eu já pensei o público, investiguei ele, entendi a dor, tá na hora de eu começar a pensar alguma coisa para entregar para ele? Boa. Aí entra numa fase que é muito legal. Eu costumo dizer para todo mundo que validação é um game. É um negócio que você vai jogando, você vai melhorando, você vai ficando bom em fazer isso. E essa fase da proposta de valor do Job to be Done são exatamente. É nessa fase que você começa a ficar melhorzinho no game. É a fase que você começa a fazer as coisas e dá certo, você vê alguma coisa dar certo. Isso te motiva a continuar e você fala, pô, eu acho que pode dar certo isso aqui, eu acho que eu levo jeito para isso. E acho que esse negócio que eu estou construindo, ele faz algum sentido. Então vamos lá, propósito de valor, eu falei muito aqui, né, de valor, de gerar valor, de entregar valor para o cliente. Então, vamos tentar entender essa relação de valor aí, que história é essa, que cara é esse tal de Job to be Done, né? Que inclusive tem gente que não conhece, tem gente que conhece e também não dá valor. Como a validação em geral, tem um monte de empreendedor que acha que não precisa fazer, Job to be Done também é um negócio que muita gente deixa de lado. Então vamos aqui primeiro entender, porque a explicação fica parecido. Para quem entende mais ou menos, confunde um conceito com o outro. Então, vamos primeiro pontuar aqui. A proposta de valor, como o nome diz, é aquilo que você acredita que entrega valor para o seu cliente, é a sua visão de como você constrói o seu negócio para o cliente usar. Né? Quando você está lá pensando, pô, eu vou fazer assim porque o cliente vai gostar. No alto da sua cabeça, do seu achismo, da sua vontade de fazer um negócio super legal, você pensa isso. A proposta de valor é exatamente isso. Enquanto o Job to be Done é praticamente a mesma coisa, só que da visão do seu cliente. É o que ele percebe da proposta de valor que você criou. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo para tangibilizar um pouco essa história toda. A gente sempre dá um exemplo que é básico, mas que é simples e esclarece essa relação de uma vez. Que é sempre o exemplo da furadeira, que é o famoso exemplo e que eu falei em algumas palestras e workshops e todo mundo deu feedback bom sobre o exemplo, então vou usar ele sempre agora. Então vamos lá, que é o exemplo da furadeira. Qual seria a proposta de valor da furadeira? Seria fazer o furo, certo? Se você conseguisse fazer o furo sem a furadeira, não estava bom? O que importa é o furo, que você vai, por exemplo, pregar um quadro na parede, ou você vai colocar um
prateleira, qualquer coisa, né? Que você precise de um buraco para colocar ali. Se você vai passar um cano, se você, sei lá, se você vai fazer fio, você quer fazer um buraco por alguma razão. E a furadeira te proporciona isso. Então, a fabricante de furadeira, quando cria a furadeira, cria pensando que é uma ferramenta para fazer o buraco mais facilmente, porque ela não é a única forma de fazer um buraco. Só que ela é uma forma de fazer o buraco com menor esforço, de uma forma automática, você liga ali, você não faz muita força. Então, a furadeira, o furo é a proposta de valor. E qual que seria o job to be done dessa furadeira? Seria, por exemplo, essas coisas que eu falei, pregar o quadro na parede, por exemplo. Então, o cara quer pregar o quadro na parede, o furo é uma necessidade para pendurar o quadro lá. Então, tipo, uma coisa está relacionada com a outra, mas uma é a visão do cliente e a outra é a visão que você tem quando constrói esse negócio. Ficou claro aí, galera? Inclusive, dê feedback aí se você achou que tá legal esse exemplo. Bom, inclusive, aqui, ó, fala aqui na câmera da verdade aqui que tem uma pessoa aqui que vai entrar agora, tipo, para falar com vocês, né? Falando aqui surpresa para vocês. Agora sim, Pedro Weingärtner, CEO da ACE, tá aqui em todas as câmeras. Uau, nunca fizemos um hangout com tantas câmeras ao mesmo tempo. Boa. O Felipe tá também sendo filmado? Uau, que legal. E aí, gente, estão curtindo as validações? Eu vi que tá falando do job to be done aí. Isso. A galera já começou a fazer pergunta ou ainda não? Teve mais perguntas que a galera fez aí. O Felipe, que é o nosso correspondente online ali, tem mais perguntas. Quer aproveitar com o Pedro aqui para ver se responde alguma coisa? Vou responder uma e saio. Aqui. Mais uma pergunta aqui. Em primeiro momento, um elogio à analogia de job to be done. Tem gente falando tem ideias para fazer aplicativo, tem gente explicando aí em meio às perguntas. E uma das perguntas, eu ainda vou reativar quem que a fez, foi como validar uma oportunidade. Ou seja, quando a dor não é muito clara. Dá para você validar uma oportunidade ou precisa de fato ter um problema aí, ter uma necessidade de ter uma dor? Boa, excelente pergunta. Fala qual câmera? Qual câmera? Aqui, a câmera da verdade. Vamos falar aqui. Bom, na verdade, a oportunidade ou dor são maneiras da gente encarar o foco que você vai dar. Né? Então, você pode pegar uma oportunidade ou pode pegar uma dor. Tanto faz. Você tem que validar. O que importa é que você valide se ela é uma oportunidade realmente. Né? Se isso vai trazer um ganho pro teu cliente e assim, não pode ser um ganhozinho, né? Tem que ser um ganho, aquela regra das 10 vezes, tem que ser 10 vezes melhor do que a solução que ele tem hoje, né? Não pode ser aquela um pouquinho melhor, né? Um pouquinho melhor não vende, né? Aproveita o Pedro que você está aqui, que fala pessoal que em breve a gente vai ter uma surpresa aí que você vai estar participando também. O Pedro se ocupado, mas você fica até o final, né? Vocês que normalmente querem uma ajuda do Pedro pessoal, que falam, nossa, Pedro, preciso de uma mentoria e tudo mais, a gente tem uma solução para aqueles empreendedores que querem se comunicar com a ACE, querem interagir com a gente constantemente, né? A gente tem uma surpresa para o final, né? E tem mais gente chegando aqui. Fala aí, gente. Olha só, cheio de cameos aqui no nosso sofá. Eu tô melhor do que a Hebe, gente. Chegou o Rafinha, fala aí. E aí? Rafinha. Encheu o sofá agora. Do que a gente tá falando aqui agora? Falando de job to be done, cara. Job to be done. Tem pergunta? A gente já avacalhou toda o live deles aqui. A gente avacalhou tudo. Na verdade, o Vini tá falando que no final, não percam, vai ter uma revelação estrondosa, íntima sobre o Carlos. Câmera 2. Não, sacanagem, não é íntima sobre o Carlos. Depois, Carlos, comenta com o pessoal qual é o teu papel de parede do computador. Já trocou? Então, bom, mas não percam. Vai lá, 2 comentários. Aqui, o comentário da Lívia foi: com tanta gente boa, não dá para não ficar até o final. Boa! E o comentário do Denis Santos quer saber qual shampoo o Pedro usa. É o mesmo que o Carlos usa. Você lava e ele lustra também a careca. É uma
O pessoal tá entrando no bullying aqui, né? É sacanagem. Não participo mais. Bom, então, só para... Vamos mais uma pergunta, agora o Rafa responde? Com som de novo. Quais são as métricas para validação? Olha só. Me deram uma pergunta que eu sempre repito a mesma resposta. Depende. Depende muito, porque a validação vai depender muito do que você está fazendo. Então, você tem que conseguir validar o job to be done que você colocou. Então, vamos dando um exemplo. Se você é um cara que tem lavanderia, marketplace de lavanderia, você tem que entender quantas pessoas, uma métrica interessante, é quantas pessoas daquele perfil que você vai querer atender, você conseguiu atender, quantos serviços você conseguiu realizar e coisas semelhantes. Então, a validação, a métrica da sua validação vai de acordo com o seu negócio, com aquilo que você precisa validar em si. Então, é bem de negócio para negócio. Legal, boa resposta. Genérica, né? Mas boa, mas não tem como. Se ele falar qual o business dele, o Rafa dá uma resposta menos genérica, porque é difícil, né? É muito difícil. Realmente, dependendo, vai de 8 a 80. Não, então, ele tem 2 mil. Marketplace. Então, o primeiro conselho que eu te dou é... ufa! Se fosse um cara só, meu conselho é ser escolha um e foque num. Mas são 2 pessoas. Então, aí, ó. Vai lá. Marketplace e o SaaS. Depende também, porque cara, de startup não dá para generalizar. Depende de isso. Você falou, são os modelos de negócio de vocês, né? Um vai atender, vai ter um software as a service, o outro vai ser uma plataforma para fechar negócios. Depende muito mais do seu job to be done, que não é vinculado ao seu modelo de negócio, são coisas separadas. O job to be done é aquilo que você vai resolver, é a proposta de valor que você vai entregar para o cara. O que de fato, que dor você está resolvendo. Você pode, se você for está resolvendo um cara fazer gestão financeira, por exemplo, esse job to be done que você escolheu resolver. Pode ser por um SaaS, pode ser por um software instalado. São 2 modelos de negócio diferentes. Só que se você vai resolver o problema de um cara que faz gestão financeira, você tem que entender o que esse cara tem de dor, de particularidade. Então, vou dar um exemplo aqui, fazer uma propaganda. O Catim, vamos mandar um boleto para eles, o Zero Paper. É um caso interessante que ele focou muito bem em resolver um problema, uma dor de quem fazia a gestão em cima de papel e planilha, papelzinho e planilha. Por isso ele até deu um nome bem claro, bem direcionado para o público dele, é Zero Paper, você não vai mais usar papel para fazer isso. E quem já fazia no papel ou tinha alguma tecnologia fazia em planilha. Aí eles pegaram e colocaram a cara do software como uma cara de Excel. E ele contabiliza isso em número de clientes que resolve, que ele consegue fechar o ciclo de entrega no mês, por exemplo, para poder entregar, falar que o job to be done foi concluído. Nesse caso, a validação é quando o cara usa, ele permanece usando, ele gosta e você resolve o problema dele, ele não precisa mais usar o papel. Validação feita, métrica concluída. Aí sim, aí agora foi na veia. Legal, vou passar o microfone, vamos parar de incomodar aqui o hangout da galera, né? Vamos entrar. Não pode ter mais de um careca aqui, senão a luz complica totalmente a iluminação. Legal, microfone aqui de volta para o Vini Winnie. Obrigado, pessoal. Obrigado, Pedro. Obrigado, Rafa. Então, ó, pessoal, fiquem ligados aí que daqui a pouquinho a gente vai ter uma surpresa para vocês, mas só para quem está assistindo, né? Só quem fez a inscrição no Hangout e tudo mais e nem teve aqui, não vai ganhar. É só para quem está aqui. Então, se você está só no Twitter ou só assistindo aí pelo YouTube, entra no goace.vc/live. Provavelmente o endereço deve estar aqui embaixo aparecendo para você. Porque lá no chat, quem está aí na pagininha que vai poder acessar uma surpresa que a gente vai falar daqui a pouco, mas eu vou voltar aqui para o Carlos para a gente concluir sobre a proposta de valor e job to be done. Fala aí. Exatamente, pegando a caroninha aí no que o Rafa falou, vocês viram o valor do job to be done? Não foi combinado, tá vendo? Chegou aqui e respondeu as perguntas, mas tu viu que o depende dele sempre colocou o job to be done no meio da história? Pois é, exatamente isso. O job to be done é porque o seu cliente contrata o serviço, porque ele compra você. Então, isso ajuda até você fazer sua métrica. Então, como ele bem respondeu, dependendo do que você entende no job to be done do seu cliente, você entende o que faz sentido para ele. E aí você cria hipóteses em cima disso e cria métricas
para ver sua performance, ver como você está conseguindo entregar esse valor para ele. Outro valor importante do Job to be Done é para você conseguir saber quem é seu concorrente de verdade. Porque o cara que concorre com você não é o cara que é parecido ou que atinge teoricamente o mesmo segmento, mas sim o cara que tem o mesmo Job to be Done que você. Então, um exemplo que a gente sempre dá disso aí também é o exemplo do Waze, que é um aplicativo que te ajuda a saber por onde você tem que ir para chegar em algum lugar, certo? Então, qual que é o Job to be Done do Waze? Você ir de um lugar para outro que você quer sem passar pelo trânsito, certo? E quem que pode te ajudar nisso? Quem que pode entrar no mesmo job que pode superar o Waze ou pode ser uma alternativa a ele? Um exemplo que a gente sempre dá é o guia de papel, que está num lugar onde não acaba a bateria, que é o papel, por exemplo, que fica dentro do carro ali num porta-luvas que não incomoda. Então, tipo assim, a pessoa pode falar, mas pô, o Waze é muito melhor. Claro, mas e se o seu smartphone acabar a bateria? E se você ficar sem sinal de internet? E se você... mil coisas, entendeu? Então você vai usar o guia de papel, concorre, o mesmo Job to be Done do Waze. E, inclusive, o carinha, qualquer pessoa que você pode pedir informação. Então, até, né, teve a piadinha no Accelerator Day, que foi o evento que a gente foi lá falar, que a própria pessoa da plateia falou, o cara do posto Ipiranga. Você vai lá, pergunta, que o cara te diz por onde você vai para chegar lá. Então, olha quanta concorrência de coisa que aparentemente não tem nada a ver, né? Como a concorrência do Waze, a princípio alguém falaria, pô, deve ser o mapa de outra empresa, ou o GPS, né, comum. Mas não, tem um monte de coisa que concorre com o teu job. Tem provavelmente pessoas que... formas que essa pessoa fazia para resolver o problema antes de usar a sua solução. Como que ela fazia antes? Então, é assim que você analisa o Job to be Done e isso te dá um monte de outputs que você pode, inclusive, ter noção da métrica, sua concorrência, saber como melhorar sua conversão de vendas. Então, ele te guia um monte de coisa. E a proposta de valor, voltando, é onde você propõe entregar isso para ele. Então, podem ter, para uma mesma proposta de valor, vários Job to be Done. E como pode ter também, para um mesmo Job to be Done, várias propostas de valor. Então, uma coisa não invalida na outra, e você tem que validar qual é a combinação entre proposta de valor e Job to be Done, vai te dar o melhor resultado. Legal. Felipe, tem gente aí? Vamos falar com a galera que está online? Temos sim, mais uma pergunta. Essa aqui acabou de chegar, tá fresquinha, do Victor. Se o seu negócio depende de uma parceria com outra empresa para funcionar, ele cita o exemplo da Mova Mais e da parceria com a Múltiplos. Como você valida? Você valida primeiro com o parceiro ou você valida antes com o seu possível cliente? Quem que aí é o seu público inicial? A mesma pergunta eu posso estender para marketplace. Em termos de marketplace, eu valido primeiro a ponta dos fornecedores ou primeiro a ponta dos clientes? O que vem antes, o ovo ou a galinha? Boa pergunta, vamos lá. Primeiro, aquele que depende do parceiro. Bem, ter um parceiro estratégico é muito bom, pode te dar vantagem competitiva, pode criar barreira para seus concorrentes, pode te levar para um patamar de fazer algo como só você faz. Mas se você depende exclusivamente desse parceiro, o seu risco é imenso, é gigantesco. Porque se esse parceiro aí, se ele, por exemplo, for comprado por uma outra empresa grande e a política da parceria for modificada, seu business pode quebrar da noite para o dia. Então não é uma boa estratégia depender de um parceiro para o seu negócio parar de pé. Ele pode ser até uma vantagem, pode ser uma coisa boa, né? A gente costuma dizer que ele pode ser um nice to have, tipo assim, se tiver, beleza, mas não pode ser um must have. Pode ser aquilo que, tipo assim, sem ele não funciona, entendeu? Tem que ter isso para poder funcionar. Então, é legal ter essa noção assim, dar uma olhada nisso, porque esse lance da parceria é para ser estratégico e ser melhor, para te dar vantagem, e não para te prender. Né, tirar sua flexibilidade, que é uma coisa muito importante para uma startup, conseguir rapidamente se adaptar ao ambiente. Agora, sobre o marketplace, se é o cliente ou se é o fornecedor, né, se é a demanda ou se é a oferta, se é o ovo ou se é a galinha, ninguém tem essa resposta. Né? Eu não vou até responder diferente do Rafa, que falaria que depende. Eu não vou falar que depende, eu vou falar que ninguém sabe. Eu não sei. Então, comumente, é mais comum, né, você encontrar uma demanda, certo? Encontrar pessoas que querem consumir algo e você depois entrega aquilo que você sabe que eles querem. Porém, isso nem sempre vai ser a forma que isso acontece, porque quando você quer criar algo que não existe, né, você quer criar uma oferta diferente
mas que tem um job to be done de algo que você já sabe que a pessoa quer, você pode talvez criar a oferta primeiro também. E ser atrativo pela inovação de conseguir consumidores para isso, consumidores que não consumiam a solução que tinha anteriormente. Então não existe realmente uma solução para isso de imediato. Você tem que estudar o seu mercado e saber o que faz mais sentido. Porém, né, acrescentando na dica, é muito comum agora a galera fazer marketplace com curadoria, que é onde você trava o lado da oferta e procura uma demanda para ela. Então isso tem acontecido muito, que aí você se preocupa apenas com um lado. Quem faz isso, por exemplo, é o Waze. O Uber. Falei tanto do Waze que o Waze ficou na minha cabeça. O Uber que faz, eu meio que corri rapidamente, eu mesmo pensei um negócio e falei outro. O Uber, o que ele faz? Ele é um marketplace, com curadoria. Ele já tem os caras lá, que são os motoristas, que estão nos carros rodando, e ele só se preocupa em vender isso para você, esse serviço do carro te pegar e te levar de um lugar para outro, aonde você estiver. Então, ele já se preocupou em conseguir os motoristas antes de vender isso para você. Então, ele se foca num lado só, então ele pensou primeiro na oferta e chamou depois a demanda. Então, isso também acontece nesse modelo de marketplace com curadoria, que está sendo cada vez mais utilizado. Então, a gente pode partir desse princípio, que isso é uma tendência agora, mas não vai corresponder a 100% dos casos. Vamos cortar aqui para a câmera da verdade, que tem uma surpresa também. Tem outra pessoa para falar com vocês. E que uma coisa que o pessoal está falando aqui, Carlos, enquanto somos nós dois aqui aparecendo na câmera da verdade aqui, que para o pessoal fazer um paralelo com a Pet Anjo, né, que é a nossa startup aqui. Né? Como o pessoal da Pet Anjo faz, e depois a gente revela aí, a gente fala para cá, depois a gente revela quem está aqui do nosso ladinho. Mas fazer paralelo com a Pet Anjo em que sentido? No marketplace, né? No caso, porque eles também têm de um lado puxando o pessoal que passeia, né? Mas que você não escolhe o passeador especificamente, né? Você vai lá e eles fornecem pra você. É a curadoria, né? Isso. Tipo, eles têm a comunidade de pessoas que fornecem o serviço e também procuram depois a demanda para atender isso, né? Então, eles têm lá as pessoas que cuidam lá dos seus pets e eles já fazem a curadoria deles, já decide quem que entra, existem critérios para participar. Então, você elimina a preocupação com uma ponta e também tem a preocupação de entregar qualidade, né? Isso é importantíssimo no marketplace com curadoria. O Pet Anjo aí é um bom exemplo, né? Emblemático desse conceito. Bom, então agora abrindo a câmera aqui, né? Estamos aqui com o Guilherme. Palmas para o Guilherme. Aê! Guilherme Lima, que é responsável aqui pelo nosso gestor de portfólio. Fala aí, Guilherme, o que você faz aqui na ACE? Dá um recado para a galera. A gente está falando de validação da galera que talvez aí está pensando em inscrever startup para cá e depois eles vão para a tua pasta aí, para o seu colo, né? Como é que funciona isso aí? Então, eu cuido da gestão do portfólio da Aceleratec, então a gente separa em grandes da ACE, né? Eu ainda estou com o anterior. Mas a gente tem, né, 3 grandes processos aqui dentro. Então a gente tem a seleção das startups, que o pessoal já deve conhecer, a Carol. Depois dela a gente tem a parte de aceleração, que temos aqui uma parte da equipe. E temos mais outra parte também de aceleração, que já apareceu aqui. E depois da aceleração tem o nosso acompanhamento, que fica por minha conta. Eu fico lá acompanhando eles aí pelo mundo afora, onde eles estão decolando aí. A gente faz um acompanhamento e ajuda também em trazer novos investidores para eles e colocar ele na frente de grandes fundos aí para continuar essa escalada aí. E é isso, assim, e também, né, no mais, eu sou o contato que fica depois da aceleração, então eu coloco esse pessoal aqui também para ajudar eles no que for, trazer a nossa rede de mentores também junto para as startups. Tem pergunta? Tem uma pergunta antes de ler as 500 perguntas que estão mandando aqui. Eu queria aproveitar a presença do Gui para fazer a seguinte pergunta. Gui, pegar recurso, ir para investidor, apresentar seu projeto para investidor sem validar, dá ou não dá? É muito difícil, viu? Você tem que ter um grande amigo aí, se você não fizer isso. A gente fala, né, que nessa fase de validação, você vai encontrar família, amigos e tolos, né, que vão te ajudar nessa fase.
de investir. Nesse momento, você tem que já saber muitas respostas antes de buscar o dinheiro e criar um sócio, um casamento aí que você vai encontrar. Uma dica que eu dou é procurar um pessoal de smart money, né, que a gente chama. Então, um pessoal que pode dar que vai ajudar muito mais no seu processo de validação do que no dinheiro. Então, que vai te abrir portas e novos conhecimentos para validar o seu negócio. Acho que o dinheiro nessa fase não é tão importante. Novo que eu sempre desativo para não dar eco. Agora que tá dando um pouco de eco é porque eu tô falando. Pergunta do Rodrigo Muniz. Se o furo é a proposta de valor da furadeira, o mais fácil, menos sujeira, mais rápido seria o quê? Seu diferencial, que parte da validação? Então, ele quer uma proposta de valor melhor, quer dizer, uma melhor proposta de valor, certo? Para fazer um furo. Então, mas depende do que você vai usar esse furo. Por exemplo, se você vai botar um prego ali, certo? Se você quer um furo pequeno, na verdade, né? Um prego e um martelo são suficientes. Se você quer pendurar um quadro leve, por exemplo, você pode pendurar com prego também. Nem sempre é parafuso que você vai usar, ou nem sempre é um parafuso que precisa de bucha. Então, depende daquilo que você quer fazer, de como você quer entregar, das necessidades que tem no entorno, porque realmente, se for para uma coisa muito simples, uma furadeira pode ser demais, pode fazer barulho demais, sujeira demais, você tem razão nesse ponto. Por isso que precisa entender aonde que você quer atuar, porque nem tudo que faz furo na parede usa furadeira, né? Tem aqueles coisinhas que eu esqueci o nome, que você passa o fio nele, né, que é muito comum. Como é que é o nome? Conduíte? Não, conduíte você passa por dentro, é um negócio de fixar furo na parede, que o cara da net vai lá na sua casa e coloca para passar fio. Eu esqueci, mas vocês devem estar entendendo o que eu estou falando. Você passa o fio e prega lá, é tipo um preguinho com um negocinho assim para prender o fio na direção que você quer. Então, aquilo ali, para aquele contexto, ele é suficiente. Então, esse lance da proposta de valor com a furadeira, também nessa pergunta é um bom exemplo de você pensar se a proposta de valor que você está entregando também não é algo demais, não é exagerado, porque isso pode dar uma diferença. Isso é muito comum em software quando o cara quer entregar um monte de funcionalidade, por exemplo. Você está exagerando e às vezes uma solução que tem menos, o usuário utiliza mais, gosta mais, porque é mais simples, é mais direto ao ponto. Então, aquilo que é feito na medida para solucionar um problema, para alcançar uma oportunidade, como foi perguntado aqui antes e o Pedro respondeu, então, às vezes, aquele que é mais na medida, ele entrega o valor melhor. Quer dizer, às vezes não, com certeza. Quando é mais na medida, ele vai entregar melhor. E ele vai ser mais eficaz, e aí vai satisfazer melhor o cliente, o job to be done, que ele entrega na ponta, por causa dessa diferente proposta de valor. Aproveitar a presença do Gui aqui antes dele ir embora, né, que o Gui é uma pessoa muito ocupada, tem muitas startups para poder tomar conta. Quais são as dicas que você daria, né, para a galera que está começando, para não começar essa afobação de ir atrás de investidor e tudo mais? Porque a gente aqui tem um caminho que o cara segue, né? Tipo, a gente falou, né? O cara tem que ser muito seu amigo, mas tem alguma outra dica pro pessoal? Talvez até que está começando ainda em validação e o investidor já chegou na cola. Como é que se dá essa dica para a galera que está começando esse mundo de investimento? Qualquer dica, só para a galera começar aí. Vamos lá, vou tentar dar umas 3 dicas aqui. Eu acho que uma bem importante é que você buscar dinheiro de investidor é um processo de vendas. Então, é um processo praticamente um B2B que leva um tempo, exige relacionamento e é um negócio de longo prazo. Você vai ficar com ele no seu dia a dia o tempo todo, assim, né? Ele vai ter muitos direitos sobre a sua empresa, então você tem que saber com quem você vai estar junto. Validar o seu investidor. Outra dica que é muito importante é cuidado com a quantidade de ações, né, da sua base acionária você vai entregar para ele. A gente tem uma preocupação grande porque normalmente quando você vai escalando os estágios aí vai subindo nos estágios da startup, você vai ter que fazer novos rounds. Então nisso os investidores têm muita preocupação em quem está a bordo, quanto tem disponível para oferecer no próximo round. Então, isso é uma parte muito importante. Então, já pensem no futuro do seu financiamento da sua empresa. Então, quanto que eles vão ficar.
E o terceiro eu esqueci, mas não, mas era assim, realmente no momento de validação não precisa pensar muito nisso eu acho que vocês têm que pensar mais em como ter as respostas para entregar para eles e já começar um relacionamento de quem vocês podem colocar a bordo. Então usem mais o relacionamento, o que um mentor pode trazer agora e no futuro ele pode ser um investidor. Então criem esse relacionamento com essas pessoas aí. Podem ser os seus anjos. Isso acho que pede um outro Ace Live depois específico sobre esse mundo de investimento, anjo e tudo mais. E aí a gente chama o Gui aqui. Obrigado, Gui, pela sua presença. Fico na expectativa aí de ver o pessoal da Ace University um dia aqui e ficamos aguardando eles aí. Valeu. Palmas para Guilherme. Aê! Bom, mandar as últimas perguntas ali. O Felipe tem recados também para dar. E a gente já está chegando no final aqui do nosso Hangout. Vamos ver o que a gente dá para ainda tempo de responder. E tem a surpresa no final, não esqueça. Não saiam antes do final, é sério, é muito importante. Uma pergunta aqui, a pergunta é do João Marcelo. Será que a galera do Hangout, ou seja, nós, poderia explicar melhor quem é alvo do Ace Start? Porque é uma aceleradora de validação, mas a gente está falando de validação antes. Quem que são as startups alvo do Ace Start? Quem que a gente recruta? Sim, vamos lá. Realmente o que a gente está fazendo é um pouco diferente do que você vê por aí, então, sim, faz sentido a pergunta e a dúvida. O Ace Start é para startups que estão iniciando, né, esse processo de começar e dar os primeiros passos. Então, é o cara que ainda precisa entender essas respostas que a gente estava falando aqui, o cara que ainda precisa descobrir quem é seu cliente, o que ele precisa, o que ele quer, qual que é a dor. Ou seja, precisa validar. Ele está começando e tem muita incerteza. Ele já tem algo que supostamente soluciona esse problema, porque mesmo quando o cara pensa na solução primeiro, que é aquilo que eu falei aqui, que eu não recomendo fazer, mas a maioria dos empreendedores faz isso meio que automaticamente, no feeling. Ele já tem uma ideia de problema, ele já tem uma ideia de solução para solucionar isso e de como ele entrega. Tudo junto. O que a gente ajuda aqui com o Canvas, por exemplo, é organizar esse raciocínio e testar eles separados, onde pode ter algum ponto cego ou alguma fraqueza nessa hipótese conjunta que a gente criou. Mas sim, já precisa, para entrar no Ace Start, o cara ter uma noção mínima do que ele quer construir, né, já está trabalhando em função disso, ou seja, ter pelo menos 2 pessoas full-time nesse time, não nada de empreendedor sozinho, precisa ter pelo menos 2, então, ou seja, o cara está investindo tempo nisso, ele já tem uma ideia clara do que ele quer fazer, e daí em diante ele já começa a tentar o bootstrap, como eu falei aqui, ele já está tentando construir algo, e a gente pode ajudar ele no Ace Start a fazer com que ele descubra essas coisas que ele precisa na validação mais rápido do que ele faria sozinho. Então, ele pode mais rapidamente focar em crescimento e crescer o negócio e focar em investimento. Por isso o Ace Start, ele faz sentido em que a gente encurta esse tempo da validação, em que o cara começa o negócio e depois, já tendo certezas, atacar mercados e poder se posicionar crescendo e buscar investimento. E aí, a gente está chegando aqui mais pro final, né? Vamos começar a liberar aí as nossas surpresas, né, pro pessoal. Depois a gente volta lá com o Felipe com mais últimas perguntas, né? A primeira pergunta que eu quero já deixar aí pro pessoal é se vocês acham que esse live tem que ser um pouco maior, né? A gente está pensando no formato de 1 hora, mas eu vi que tem muita interação. Obrigado vocês por estarem participando, né, por mandar pergunta aqui pra gente, super legal. A gente quer fazer isso com mais frequência, cada 15 dias a gente vai ter essa interação aqui. Algumas vezes o Carlos vai estar aqui, vão ter outros membros do time da Ace, ou até uma das nossas startups, né, os CEOs aqui podem participar também, trazendo. O Felipe também tem umas dicas de marketing, também, que é o do marketing aqui da Ace. Enfim, a gente vai ter muita coisa para poder trazer para vocês de conteúdo. Mas uma coisa que vamos revelar para o pessoal, que você que ficou até aqui agora, até esse momento, né, antes da gente terminar, a gente tem uma surpresa para você, que né, a gente vai liberar aí o link no chat, vocês acabaram de ganhar inteiramente de grátis, inteiramente 0800, sem custo, o curso de validação. Então, você que ficou aqui e falou assim, poxa, mas eu não sei validar, né, Carlos? Tô na dúvida, putz,
ficou ali, o Carlos falou, o Pedro falou, todo mundo aqui deu dica, mas eu não sei como fazer ainda, então estou querendo aprender mais profundamente. Seus problemas acabaram, né? Tcharam! Então vocês ganharam aí o curso de validação. Para isso, vocês têm que preencher aí todo o formulário que vai estar no link aí que a gente vai botar no chat agora para vocês, beleza? O pessoal aqui da ICE vai colar o link para vocês fazerem a inscrição. Então, só quem está aqui no chat, tá? Se você está aí vendo a gente por outro lugar, você tem que entrar agora no goace.vc/live e a gente está com o nosso link lá para poder a gente permitir que você faça a sua inscrição e a gente depois mandar o acesso para você. Esse curso é exclusivo, a gente está fazendo em parceria com o Startse e também ele vai começar no dia 4 de julho. Então, você vai fazer a sua inscrição, calma, e quando o curso começar, você já vai ter esse acesso. Então, parabéns a você que ficou até aqui agora. Você ganhou, estou me sentindo Oprah Winfrey, né? Você ganhou, você ganhou, todo mundo ganhou aí um curso de validação. Esse curso vai ajudar o pessoal a validar melhor e quem sabe essas startups vêm aqui para esse start, né, Carlos? É isso aí. Parabéns à galera que esperou e que interagiu, né? Então vocês mereceram, vocês vão ganhar esse curso aí, em que a gente vai falar tudo que a gente falou aqui, só que de uma maneira mais aprofundada, com mais calma, com mais detalhe. Inclusive a galera que tá cheia de perguntas aí, que provavelmente não deve ter dado para responder todas, elas vão ser respondidas aí no curso e com muito pontualmente. Isso. E depois eu quero que a produção coloque aqui também na tela, mostra aqui, que vocês não ganharam só um curso de validação, né? A gente agora também está criando um novo movimento aqui, né, na ACE, que é o ACE Community. Vou explicar para vocês, mas o que é isso? Do nada. Eu estou ganhando curso, eu estou ganhando acesso a ACE. Tá ganhando tudo, cara. Então é o seguinte, a gente percebeu aqui na ACE que a gente quer... a gente via muita gente tentando interagir com a gente, falando, nossa, mas como é que eu mando dúvidas? Como é que eu deixo vocês sabendo como é que está a minha startup? Porque às vezes você fez a inscrição e ainda ou você não foi selecionado ou você encontrou a gente num evento e a gente falou, poxa, manda pra gente saber como é que tá aí o seu negócio. E para que a galera tenha mais acesso ao que acontece aqui nos bastidores também da ACE, tenha mentorias exclusivas, tenha desconto aí em cursos, em eventos, a gente criou a ACE Community, então vocês aqui que estão assistindo o Hangout, que vão entrar no próximo link que a gente vai mandar para vocês, ou no mesmo link, enfim, tem os links aí que o pessoal está mandando. Você agora também, além do curso, você também está aí agora com acesso a ACE Community, que é um grupo no Slack, um grupo exclusivo, onde a gente tem canais lá para você mandar pedido de ajuda do pessoal, então todo o pessoal da comunidade vai poder ajudar você, onde você vai poder colocar como é que está a sua startup, em que estágio ela está, porque aí a gente consegue acompanhar você também. E a ACE Community é uma comunidade exclusiva para aquelas pessoas que interagem com a gente aqui através das ações da ACE, seja nos eventos que a gente vai, seja aqui no ACE Live, seja no Open Mic, ou nos próximos eventos, nas surpresas que a gente vai ter. Então, vocês vão estar sempre sabendo, em primeira mão, tudo o que acontece aqui no universo da ACE, e também comigo e do ACE University, com o Carlos, enfim, a gente vai estar com todo o time aqui focado em trazer mais novidades para vocês, e quem tiver na ACE Community também vai ganhar o ACE Live VIP, que é o nosso programa para mentoria online para a galera também. Então, a gente vai ter a ACE Live aberta aqui, como a gente está tendo agora, né, Carlos? Mas a gente também vai ter um ACE Live VIP só para quem está na community. Então, você tem que fazer a sua inscrição, a gente vai mandar o link, vai cadastrar você lá no Slack e você vai poder participar. E uma vez por mês a gente vai ter essa galera aí, beleza? Então, assim, não adianta vocês mandarem o Facebook e tudo mais, não é por aí, a gente não vai falar pelo Facebook, é pelo Slack, ok? E só para quem se cadastrar no link aí que a gente está mandando para vocês aí no chat, beleza? Tanto o Diego está mandando quanto o Felipe aí através do perfil da ACE aí no chat, no goace.vc/live. Então, não adianta Facebook, porque a gente vai estar nesse grupo no Slack, que é a ferramenta que a gente escolheu, que a gente vê que tem mais forma de interação, onde vocês podem interagir uns com os outros também, e a gente do Brasil inteiro, de fora do Brasil, interagindo lá, né? E você também vai estar lá dando umas mentorias de vez em quando lá pro pessoal da community, né? O que você acha dessa história de community? Como é que você acha que isso pode ajudar a galera da ACE Start também, Carlos? Acho muito boa. É uma forma de vocês estarem mais perto aí, né? Teve perguntando quem que é elegível para esse start, né? Quem que é o alvo, quem a gente procura. Então, você estando na community, você está um pouquinho mais perto da gente. A gente já consegue te acompanhar, saber, vai facilitar o recrutamento da Carol, embora eu sou quem cuida do Ace Start, mas não sou eu quem recruta. Porém, eu posso
indicar para a Carol, falar, pô, essa startup aqui, ela está com a gente lá na community, ela está indo bem, me informaram isso, isso e isso, então isso faz diferença, a gente está perto, a própria Carol vai estar lá também, então, assim, você vai estar mais perto, é bem possível que vai ter curso aí, promoções que você vai receber exclusivo, então quem está na community é sempre o cara que está mais perto de nós, é o cara que, das startups do ecossistema que a gente está fazendo contato e conhece, né, então eu acho bem legal, no Start também, a gente está de olho, vai participar lá da community e eu também estarei lá dando as mentorias, assim como no curso da Ace University, que a gente falou aqui sobre validação. Aqui pro sofá que tem mais um recadinho para o pessoal. Quais são os últimos recados? Deixa eu mostrar também. Vem para cá, Diego, também. Mostra aí a galera que tá aqui, ó. Aí, ó, nossa produção. Sofá aqui, né? O sofá mais famoso do Brasil agora, mais do que o da Hebe foi. Manda os recados aí finais. Obrigado por todo mundo ter participado. Se inscrevam no community e as perguntas a gente pode continuar por lá no community a interagir com vocês, né? Isso aí. A inscrição no community, no link que eu mandei aí na interação de vocês, também é o link que vai dar direito ao curso gratuito. A gente vai fazer um cadastro antes de vocês, justamente porque esse curso é super caro, super premium, e só vocês têm esse link gratuito, então é bem exclusivo e especial. Esse community também vai discutir muitas coisas sobre validação, sobre como validar sua startup, sobre métricas, etc, etc. E se você acha que já está na hora de acelerar, info.goace.vc/inscrições, posso mandar o link mais uma vez. Inscreva sua startup, a Carol, que é a nossa Startup Runner, vai adorar ver como vocês estão, etc. A gente vai te monitorar também pelo Ace Community. E podem esperar muito agora de Ace University, que é a nova plataforma de educação empreendedora aqui da Ace. Olha lá, todo mundo feliz. E gestão de comunidade. E também assinem nossa newsletter, que eu faço com muito carinho. Eu e o Pedro fazemos com muito carinho. Jabazão, chamada Growthaholics. Vou mandar o link depois também. Diego, suas considerações finais. Última coisa. Obrigado pela interação, muito legal participar com todos vocês. Desculpa se eu não li a sua pergunta, vou tentar respondê-la agora digitalmente. Valeu e um abraço. Opa, preso aí. Beleza, galera, eu espero que vocês tenham gostado. E eu sou o Diego, ele já me apresentou. Eu sou o Diego, eu trabalho aqui na Ace, junto com o pessoal, e mais focado com o Vini na parte do Ace University. E espero que vocês tenham gostado. E lembrando que todo o feedback, tudo que a gente pode melhorar para as próximas edições, não se acanhem, falem mesmo, podem falar qualquer coisa, o que foi legal, o que a gente deve continuar, o que foi ruim, que a gente tem que melhorar. Então, o feedback é sempre bem-vindo, principalmente agora na plataforma nova, né, do Ace Community, que aí vocês vão estar mais próximo da gente. A ideia é justamente essa, aproximar mais vocês da gente aqui, que a gente tem muito a aprender com vocês e vocês com a gente. Então, isso é comunidade, né? Então, se acheguem mais e vambora e go Ace. Valeu, gente. Então, obrigado, Carlos. Últimas dicas aí para quem quer validar. O Guilherme deu aqui o top 3 dicas dele, a terceira foi, né? Foi ali, voltou, e você tem top 3, top 4, top 5, enfim. Quais são as últimas dicas aí pra gente encerrar o Ace Live de hoje? Cara, se fosse para dar dica, ia ficar aqui mó tempão. Todo mundo que me conhece sabe que eu me empolgo falando desses assuntos. Validação, eu sou muito entusiasta que tem dessa parada. E tanto que nos eventos eu fico dando mentoria, fico lá em pé, fico arrebentado depois, no outro dia eu fico acabado, porque eu fico falando, enquanto tem empreendedor falando comigo, eu continuo falando. Mas o importante da validação que eu poderia dar de dica é, poxa, converse com o seu cliente, ou seu cliente. Ele é importante. Ele não é burro quando ele não usa a sua solução. É porque, na verdade, você que não está entregando valor. Então, a primeira dica é, tipo, sair do seu orgulho, né? De, tipo, eu sei das coisas, então, a primeira coisa que você tem que entender na validação é isso. Você não sabe. Você tem que descobrir as coisas, parar de achar e ter certeza. Então, essa é a premissa básica, assim, eu, tipo, acho que resume tudo que a gente falou aqui. A validação é importante porque você não sabe. Quando você sabe que você não sabe, e você vai atrás das respostas, elas vêm. E emendando nisso, é entender que essa resposta vem do mercado. Não vem de mentor, não vem de A nem de B, nem da sua cabeça. É o mercado que te responde isso quando você vai lá, coloca um produto ou serviço para ser vendido e alguém compra aquilo. Então ali ele está te confirmando que faz sentido, que você está entregando valor. Então seja mais orientado a esse tipo de coisa, orientado ao mercado, a resposta que ele te dá, os dados que essa demanda
dá para você. Então, se você vendeu, alguém comprou, você está no caminho certo. Isso, de alguma forma, faz sentido, mesmo que de uma forma macro. E com a validação, você vai conseguir refinar isso, vender mais e crescer e fazer uma startup de sucesso. Valeu? Só aproveitando o gancho, tem uma dica complementar também, que a gente sempre fala aqui. Não tente arrumar clientes para o seu produto. Tente arrumar um produto para os seus clientes. Faz toda a diferença. Então, mais uma diquinha aqui que veio na cabeça agora. Eu que sou da galera da gestão, da administração, e a gente é muito estimulado no estudo de administração a acreditar no planejamento, né? Então a gente sempre é um ponto polêmico e a escola de administração te vicia em ser planejador, em pensar demais e ser pouco executor, como se o cara que executa ele é menos capaz. Então não pense nisso. Na verdade, o mais importante não é o planejamento, é a venda. E você precisa planejar? Precisa sim. Mas o planejamento não é capaz de eliminar toda a incerteza, como a gente observa quando a gente cria uma startup. Quando você cria um negócio que lida com inovação, você tem muita incerteza. O planejamento elimina a incerteza do negócio que já possui tudo certo, como eu falei no início aqui, quando você já sabe quem é teu cliente, sabe quem é teu fornecedor, sabe o que ele quer, sabe o que ele gosta, sabe como você vende isso, como compra, tudo você já tem mapeado, você só precisa fazer o feijão com arroz. Mas quando você trabalha com inovação igual startup, você não sabe de nada. Então, não adianta ficar planejando muito em cima de algo que você não sabe. Então, vá lá e faça primeiro e crie uma cultura de medir aquilo que você faz, porque aquilo que não é medido não é melhorado. Você vai lá, mede, faz, começa a pensar de forma a ser orientado a dados. E sempre executando, disparando a execução e aprendendo com aquilo que você faz. É o círculo do Lean, que a gente sempre fala, de você construir, medir e aprender com isso. Então, foco na execução inteligente, certo? Nada de ficar planejando muito. Vai lá e faz e mede as coisas que você vai ter muito melhor resultado. E o mais importante, como eu falei antes, é a venda. E não ficar planejando demais. Planeje, mas planeje o suficiente para fazer uma execução inteligente. Posso dar um último adendo? Para quem que para quem nos acompanhou pela plataforma, a gente até debateu um pouco de metodologia Lean. E é bem isso. Você planeja um pouquinho, você vai para a rua. Só que não é só executar também a torta e a direita. Você executa, você mede, como o Carlos bem disse, e você aprende com o que você mediu. Então, isso deu certo, isso deu errado, você replaneja rapidinho e executa de novo. Vai em outro ciclo, que é o tal do ciclo do Lean Startup. Lean Startup é um conceito popularizado por um cara chamado Eric Ries. Eu posso até mandar, quando eu voltar ali para a salinha, o nome do livro, o nome do autor por extenso, mas é uma das bíblias aí de empreendedorismo para quem busca criar a sua startup. Vini, últimas considerações antes que a gente faça outro hangout só de puxadinho. Quem sabe A última consideração pessoal, obrigado por vocês terem vindo, só você encerrar mesmo, né, que tem dicas e a gente vai ficar aqui empolgado, né. Obrigado por vocês terem vindo, todo mundo coraçãozinho. Yeah. Obrigado por vocês terem vindo aqui na nossa sala digital aqui, né, do Ace Live. A gente, daqui a uns 15 dias, a gente deve estar tendo outro, né? Tá tendo, é lindo, né? Tô falando igual operador de telemarketing. Mas tudo bem. A gente vai teremos outros Ace Lives. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Isso, são duas. Community, para você saber. Isso, vá para a community, se inscreva no nosso newsletter. Enfim, acompanhe a gente em tudo quanto é rede social. A gente tem todos os links lá no rodapé do site da Ace, goace.vc. Se inscreva na newsletter que o Felipe faz com muito carinho. Se inscreva no site lá da goace.university, goace.vc/university. Também tem lá para você saber novidades da University. /start tem novidades do Start também. Enfim, tem novidades pra caramba. E você que está no community vai saber tudo isso sempre em primeira mão. Ok? Obrigado por todo mundo que esteve vindo. Nossa, hoje eu tô #operadora de telemarketing demais, assim, tá? Demais. Então, valeu, pessoal. Vamos lá. 1, 2, 3. Valeu, pessoal. Tchau. Encerrando a transmissão. Mas tamo aí. Até a próxima, galera.